Está começando mais um podcast Mídia Juro. Hoje nós estamos recebendo o analista político Vinícius de Carvalho. A pauta de hoje é sobre as eleições de 2026, quando serão escolhidos governadores, senadores, deputados estaduais e federais. Vinícius, seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite. Obrigado, Thiago. É sempre um prazer estar aqui, né? Com vocês aqui do público do Mídia Juro, aqui pela primeira vez, né? Fiquei muito contente de conhecer aqui as estruturas de vocês, a estrutura, né? E agradeço o convite, uma excelente oportunidade. Opa, prazer é nosso. Vinícius, antes de começar a falar de 2026, vamos falar um pouquinho sobre 2025, onde a Abílio Brunini está no seu primeiro ano de gestão, a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, também, e com base na gestão deles, o que a gente pode projetar para o ano que vem? Boa pergunta, né, Thiago? Já começa bem, né? Vamos lá. Vamos pela ordem, então, desde população. Primeiro Cuiabá, depois Várzea Grande, né? Abílio, assim, é uma gestão complexa, difícil, né? Ele já ganhou como oposição, né? Pela primeira vez em 20 anos, né? Um candidato de oposição ganha a eleição. Uhum. O último tinha sido Wilson Santos, contra o Roberto, fazendo oposição ao Roberto França, 20 anos atrás, 2004. Desde então, sempre candidatos apoiados pelos prefeitos ganharam. Sucessor. Você pode olhar, em 2008 o Wilson foi reeleito, né? Em 2012 o Chico Galindo era prefeito, apoiou o Mauro. No segundo turno o Mauro foi eleito. Em 2016 o Mauro se dividiu, né? Meio Wilson, meio Emanuel, né? Mas o Emanuel ganhou, o Mauro apoiou o Emanuel. E em 20 reeleição do Emanuel. Então sempre uma linha de continuidade, né? E agora em 24 um candidato de oposição ganha, né? O Abílio Brunini, numa situação financeira bastante complicada, né? Política também, judicial, né? Com as operações todas do Emanuel. E ele, assim, demonstrou aquele perfil muito típico, né? De quem vem das redes sociais, assim, de um perfil mais populista, né? De um cyberpopulismo, né? Uhum. Populismo mais ligado às redes sociais e sem perfil administrativo, né? Ele com foco realmente nesse carisma, nessa animação de auditório, né? Que é o dele, mas sem perfil gerencial, sem perfil administrativo. Nunca administrou nada o Abílio, né? Então ele chegou na prefeitura com um estilo muito centralizador, né? Ele acabou trazendo esse estilo. Então nós vimos um primeiro ano aí muito travado, um primeiro ano sem grandes movimentações, né, do ponto de vista administrativo mesmo. Algumas poucas iniciativas, né, mas uma prefeitura muito lenta, muito travada, muito inaugurando ainda o que já vinha de antes, né, mas com muitas dificuldades e muitos enfrentamentos. O Abílio também fazendo bastante enfrentamentos com servidores, né, na área de educação, por exemplo. E, enfim, então, para o próximo ano eu vejo uma continuidade disso, né, o Abílio ainda tendo com esse estilo mais complexo, mais difícil, né, mais polêmico, né, com uma dificuldade, assim, que o Abílio replica muito o estilo do Jair Bolsonaro, né, só que o Bolsonaro fazia esse trabalho, né, tinha um cercadinho dele, né, na porta do palácio, ele se relacionava muito bem, né, com as redes sociais dele, foi craque nisso, mas ele tinha um grupo de ministros, né, que davam um suporte técnico para ele muito bom. Tarcísio de Freitas, né? Os militares, querendo ou não, mas o Tarcísio, Tereza Cristina, Roberto Campos Neto, Paulo Guedes, houve uma série de ministros, né, que conduziram boas políticas públicas, sabe? Uhum. Problemas à parte, mas conduziram boas políticas e deram uma consistência para o governo Bolsonaro. E lá no Legislativo ele teve apoio, né? Teve apoio do Rodrigo Maia, né? Depois do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco no Senado. Então, era um modelo político assim com três pernas, né? Esse lado do carisma, né? Da relação com o público, né? Especialmente nas redes sociais, com o público mais bolsonarista, mas tinha esse aspecto, esse núcleo mais técnico, né? E também o núcleo político lá no Legislativo. Falta ao Abílio os outros dois núcleos, né? Porque o secretariado dele vem tendo dificuldade, né? Uma rotatividade muito grande, muito alta, né? E, como eu falei, muito centralizador, então ele não gosta que os secretários apareçam, despontem, só ele pode despontar. Então esse núcleo aqui está com dificuldade. E no núcleo político também na Câmara, a Paula Calil, inexperiente, novata, caloura, né? Assumiu como presidente da Câmara, né? A esposa do Abílio, a Samantha Iris, né? Também assumiu a CCJ, secretária da Comissão de Constituição e Justiça. O Dilemar Alencar como líder do Abílio lá, também é alguém que não tem muito perfil de líder, né, de governo. E é a primeira vez que ele está nessa função. Ele costuma ser atirador, né, agora mudou de lado. Então, assim, é um perfil no legislativo também muito inexperiente, com muita dificuldade de negociação, de articulação, né? Então, por isso que vem sendo uma gestão que está patinando. E para o ano que vem eu não vejo muita mudança, não, viu? Eu acho que vai continuar nesse mesmo tom, talvez uma entrega ou outra, né? Sim. Ele consiga fazer, Thiago. Geralmente o primeiro ano é conhecido como arrumar a casa, né? Vamos arrumar a casa para o próximo ano a gente começar a entregar obras ou começar a colocar andamento, né, nessas obras.
Cuiabá tem algumas obras de infraestrutura que é preciso, mas segundo ele, espera um pouquinho as obras do BRT para começar a andar. É questão de esperar agora, né, para 2026. E também tem essa questão de esperar o BRT, porque realmente é uma overdose e o governo do estado descobriu o Cuiabá, assim, né? Tá priorizando mais, né? Vai duplicar a Avenida do CPA até o contorno leste, né? Enfim, tem uma série de outras obras de infraestrutura também que vêm sendo agilizadas aí pelo governo do estado. Um viaduto ali também no cruzamento da Avenida das Torres com a Jurumirim, também, que realmente precisa, né? O Piveta está em busca de uma mulher, né, para compor a vice, e uma mulher da região metropolitana aqui, de preferência, porque ele é do interior, né, Piveta, seria a Samantha Iris, né? Foi trabalhado o nome da Samantha Iris, esposa do Abílio em vários momentos, mas com esse distanciamento entre o Wellington, né, e Piveta, Mauro, né, entre os bolsonaristas e Mauro. Então, essa opção Samantha Iris ficou esvaziada para vice do Piveta, né? Então, o nome da Flávia vem sendo lembrado, né, como uma possibilidade aí de vice do Piveta. Mas é uma gestão difícil, também é uma gestão muito complicada, e que se chegar até o final vai ter grandes dificuldades de conseguir a reeleição. O principal problema ali em Várzea Grande, Sim. que ela ganhou, foi em cima da falta d'água, falando de resolver o problema da falta d'água através da concessão, da privatização. E é o principal desafio agora na gestão, né? Conseguir finalmente privatizar isso. E tá andando lá, pequena ainda, tá andando, caminhando ainda, mas tá andando essa possibilidade de privatizar, né? É verdade. Mas assim, ela ganhou primeiro muito apertado, ela teve 36% do eleitorado, contra 34% do Calil Baracate. Uma abstenção altíssima, abstenção branco e nulo de 29% em Várzea Grande, muito alto, muito alto, até para os padrões, né, de Mato Grosso, né? Só ganhou de Sinop, que teve 31%, né, de abstenção branco e nulo. Em Sinop, imagina, eram 2 tons de bolsonarismo, né? Roberto Dorner e a Mitz Ferreira pelo Novo, né? Então, Roberto Dorner PL e Mitz Ferreira pelo Novo. Então, Um mais bolsonarista que o outro. Alguém mais à esquerda teve dificuldade para votar em Sinop, né? Então, muitos foram para abstenção branco e nulo mesmo. Desses dois, eu não quero nenhum. Né? Em Várzea Grande aconteceu isso também. Embora houvesse mais 2 candidatos, né? A candidata do PT, né? E o Milton, né? Do PSOL, né? Que sempre marcam presença ali. O Milton tá sempre... O Emael de Várzea Grande. O Emael, ou o que foi o procurador Mauro aqui também, em outros momentos, né? Mas o fato é que ela fez uma votação muito pequena e não conseguiu ampliar, né? Não conseguiu expandir por essa dificuldade de relacionamento, né? Com a Câmara e com a sociedade de forma geral, né? Então, realmente é um grande desafio que ela tem. Tá certo, então, Vinícius. Vamos falar, então, da disputa pelo governo de Mato Grosso. O ano que vem, pela primeira vez, a gente pode ter um cenário de segundo turno aqui em Mato Grosso. Se a gente for avaliar o peso dos candidatos, né? Tem o Wellington Fagundes com a força do bolsonarismo, o Piveta, caso o Mauro renuncie ao Senado, ele tem a força da máquina pública para também ser muito competitivo. Tem a questão do Jaime Campos também, que tem um eleitorado muito, muito forte há anos já. E ontem o PT oficializou não, apoiou a pré-candidatura da Natasha Decharenko para o governo de Mato Grosso, que pode ter todo esse eleitorado de esquerda junto com ela. E aí, vai ser uma eleição acirrada também? Verdade. Já estamos até comentando aqui em off, né, nos bastidores. É a primeira vez desde 2002 que não há um candidato favorito, né, para o governo do estado, né? Então, em toda eleição há sempre um candidato favorito e, em geral, a eleição confirma, né? Nessa não. Nós temos vários nomes aí, como você trouxe. Então, tudo aponta para uma eleição muito difícil. Vejo essas 2 candidaturas como irreversíveis, tá? Piveta acho que não recua, né? Porque tem especulações aqui, ali, Cidinho, né? O Piveta não decola, o Cidinho pode ser um plano B, uma opção, né? Max Russi, né? Tem um banco de reservas ali esperando, né? Ali, até o Sérgio Ricardo é lembrado de vez em quando, né? Com um terceiro nome ali do banco de reservas, né? Acho que o Sérgio Ricardo está mais olhando 28 na prefeitura de Cuiabá. Acho que o olhar dele é mais lá para ele aposentar no Tribunal de Contas, né? Como presidente e disputar a prefeitura. Mas agora para 26, Max Russi e Cidinho são lembrados. Mas eu não vejo um recuo do Piveta. Acho muito difícil o Piveta recuar. Especialmente se ele assumiu o governo do estado, a ferrovia chegando em Lucas do Rio Verde, né, que é a cidade que ele governou por 3 mandatos, né, também a duplicação da BR-163 chegando em Lucas do Rio Verde. Então, é um grande momento. Ele se preparou durante a vida inteira para isso, né? Ele já ajudou a eleger 3 governadores do Piveta, né? Blairo, Perutax e Mauro, né? Então, agora chegou a vez dele, né? Tem esse detalhe. Então, acho muito difícil ele recuar o Piveta, até porque ele sozinho... Ele mesmo sem o grupo do Mauro, o Piveta tem seus 12%, 15% aí, entendeu? Talvez um pouquinho mais. Porque ele tem um capital, tem o que mostrar, tem boas realizações, né? Na área de infraestrutura e educação do governo Mauro, ele teve uma influência grande, então ele tem o que mostrar
né? Tem a gauchada, tem essa identidade cultural, enfim, mas ele aqui é gaúcho, né? Então ele faz seus 12, 15, talvez mais, né? Então uma candidatura irreversível. A do Wellington também, eu vejo que é uma candidatura irreversível. Acho muito difícil o Wellington retirar a candidatura. Ele em meio de mandato, né? Senador só tem que tomar cuidado para não ter uma votação muito baixa, né? Não sair menor do que entrou. É um cuidado que ele vem tomando, inclusive. Mas se ele perder, ele tem mais 4 anos do Senado, né? Então eu vejo que é uma candidatura também difícil de reverter. Você citou a Natasha, né? Que por enquanto é o nome que está compondo ali o lulismo, né? Fala-se do Emanuel também, né? Emanuel que está afiliado ao PSD, né? Saiu do Também, MDB, né? afiliado ao PSD. Emanuel que tem problemas de ordem política, né? Desgaste, rejeição, né? E também jurídica, né, Emanuel? E se as contas forem recusadas pela Câmara, né? Emanuel pode ficar inelegível, tem esse detalhe, né? Também, né? Então pesa contra o Emanuel. Mas é uma candidatura aí que pode fazer seus 20%, talvez 25%, né? E somado com o Wellington, né? Pode eventualmente provocar um segundo turno, né? E eu vejo espaço para uma candidatura mais à direita ali, né? Porque nem o Wellington nem Pivetta representam o bolsonarismo mais radical, né? Existe um segmento ali de seus também 20%, 25% talvez do eleitorado que quer uma candidatura bolsonarista mais radical, né? Que é o eleitorado do Zé Medeiros, o eleitorado do Antônio Galvão para o Senado. Eles estão em busca de alguém para o governo do Estado, né? Vamos lembrar, o pastor Marcos Ritella fez 16% dos votos na última eleição contra o Mauro, numa reeleição de última hora, assim, quer dizer, então um outro candidato bolsonarista mais radical pode fazer também seus 20%, 25%, né? Circulou o nome do Odílio Balbinotti, né? Mas ele acabou corretamente recuando, né? Ele tinha queimado a largada, ele recuou, recuo tático, ele pode voltar, na minha avaliação. Foi circulado o nome do Maurício Tonhá, também do Maurição, né? Lá de Água Boa, também, mas eu acredito, existe espaço político para uma candidatura aí mais nesse canto direito, né? Aí fica uma eleição aberta, segundo turno garantido, um segundo turno que nós nunca tivemos para governador, né? Podemos ter um segundo turno aberto. O candidato lulista eu acho muito difícil que passe para o segundo turno, né? Mas pode ser o Wellington e Pivetta, pode ser Pivetta e esse candidato bolsonarista, o Wellington e o candidato bolsonarista. Nós podemos ter várias composições aí. O Pivetta, muita gente descarta, ele tem muitas vulnerabilidades, é fato, né? Tem vários pontos que o vulnerabilizam, porém tem a máquina, né? Não se pode considerar, e uma máquina com combustível, né? Com tanque cheio, né? Você tem que ter 3 elementos, né, Thiago? Tem que ter bom piloto, tem que ter a máquina e o tanque cheio, né? O Perutax foi para a reeleição, mas assim, o piloto era razoável, né? Tinha seus problemas, era nota 5, assim, o piloto. O tanque meio vazio, né? Tava na reserva. A prefeitura, o governo do estado com problema financeiro e tal, né? E a máquina com menos potência. Agora, uma máquina potente, com o tanque cheio, né? E o piloto mais ou menos, então não se pode desconsiderar. Muita gente descarta o Pivetta, eu acho que não. Ele pode ganhar essa eleição, sim. Então, vamos ter que aguardar realmente a dinâmica da eleição no ano que vem, como é que vão formar, porque as chapas majoritárias estão muito indefinidas, né? Quem vai compor as 2 vagas para o Senado, a vice, né, de cada chapa. Então, são 2 suplentes também de cada candidato a senador, Thiago. Então, isso é algo que vai ficar para o ano que vem, realmente. Depois de abril, teremos um cenário um pouco mais claro, que acaba o prazo das filiações partidárias, Sim. né? Mas isso vai se arrastar até fim de julho, ali, começo de agosto, até as convenções, né? Temos alguns pontos de apoio, assim, né? Mas como que isso vai se desenhar de fato? Vamos ter que aguardar no que vem, né? Janaína Riva, como é que ela vai compor? Ela vai para a chapa com o Wellington, né? Vai sair uma chapa Wellington, Lucimar Sacra de Campos vice, Janaína e Fávaro no Senado, muita gente cogita essa chapa ainda, né? Ou não, ou sai uma chapa lulista mesmo. Então, essa composição das 4 vagas majoritárias vai se arrastar realmente até comecinho de agosto. Tá certo, então. A gente em 2024 viu o peso do bolsonarismo refletindo nas prefeituras aqui de Mato Grosso, assim como em várias cidades do país. Mas você acha que isso novamente vai ter peso pro ano que vem? Por exemplo, tá lá, o Wellington com bolsonarismo. Vamos supor que o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, seja candidato à presidência. Ele é do mesmo partido que o Pivetta, republicano. Isso. Também é um forte puxador de voz. É o palanque no estado, né? Sim. E também tem a Natasha. Você acha que o fator do candidato à presidência também influencia aqui no estado? Influencia, Thiago. Influencia sim, mas nem tanto. Essa questão da nacionalização, né? Até porque, como eu falei, são 50 tons de bolsonarismo, né? Aqui em Mato Grosso, né? O Wellington tem um tom, o Pivetta tem um outro tom, né? Muita gente quer um tom mais verde-amarelo mesmo, né? Mais alinhado com o credo bolsonarista mesmo, né? Creio que a eleição de 22 foi fraudada, creio que 8 de janeiro não foi golpe, creio que o Bolsonaro merece anistia. Eles têm o credo ali, né? O catecismo deles, né? Aquilo em que eles acreditam, né? A crença, né? O resumo
da crença deles, né? E um candidato que não recite esse credo é rejeitado, né? Então, como eu falei, tem um grupo mais radical que está em busca de um nome, né? Mas tem seu peso e as eleições presidenciais, assim, elas costumam ter pouco impacto, né? Em Mato Grosso. A dinâmica local acaba predominando mais, né? Até porque realmente existe essa diluição aí, né? Não há um candidato. Se houvesse um candidato bolsonarista, né, contra um candidato lulista, aí nós poderíamos cravar que o candidato bolsonarista estaria eleito, né? Mas dentro do bolsonarismo nós temos uma disputa aí. Como eu falei, o Pivetta navega nesse campo, né? O Wellington Fagundes, podemos ter uma outra candidatura mais radical, né? Então, assim, não acredito numa influência tão grande de uma eleição presidencial, assim. Tá certo, então. Vamos agora falar sobre o Senado, que deve ser uma das disputas mais acirradas aqui em Mato Grosso. A gente tem candidatos aí da direita que podem dividir voto entre si. Agora a esquerda tem o Fávaro indo para reeleição, e ontem também saiu a notícia de que o Pedro Táxi também pode ser o número 2, né? O segundo voto para Senado. E aí, como que deve ser essa campanha? Pois é, o governo está animado, o Senado, então, mas vai ser bastante animado. De tédio ninguém vai morrer, viu? Pode morrer de susto aí, né? De desespero, né, Thiago? Mas de tédio ninguém vai morrer no ano que vem, né? Porque é uma eleição de 2 vagas, primeiro, né? Então, vence o mandato do senador Jaime Campos, né, que foi eleito em 18, e vence o mandato do senador Fávaro, né, que foi eleito na suplementar em 20, que era o mandato da Selma, né, que ela foi caçada, o Fávaro ganhou ali em 20, né? Só o Wellington que tem mais 4 anos, conforme eu já falei, né? E eleições de 2 vagas são muito incertas, né? Eleição de uma vaga em Mato Grosso, por tradição, um político de alta densidade eleitoral é favorito e ganha a eleição. Se você olhar, né, em todas as eleições de uma vaga, né, costuma acontecer isso. Agora, nas eleições de 2 vagas, não. Uma vaga é reservada para um político com esse perfil que eu descrevi, mas a segunda vaga é sempre incerta, né? Que é o que foi a Séries Slecharenko, mãe da Natasha, né, em 2002, né? Pedro Táxi em 2010, a Selma em 2018, né? Candidatos sem favoritismo no começo, né? Que acabaram ganhando a eleição. Por essa soma dos 2 votos, sabe? Essa soma dos 2 votos é bastante complexa, né? Primeiro voto, como vai se distribuir, né? Nós temos que olhar em 2 colunas, assim, somar e dividir por 2 para olhar isso aí. Então, assim, Mauro, Fávaro e Janaína hoje são os nomes favoritos, né? Para as 2 vagas, tá? Eu não vejo o Mauro, tem muita gente que fala uma vaga do Mauro, a segunda está em disputa entre Fávaro e Janaína. Não vejo dessa forma. Acho que o Mauro pode perder a eleição. Mas com toda a popularidade, as obras, vamos lembrar que não é uma avaliação administrativa, né? É uma avaliação política, né? E o Mauro, ele tá lembrando muito que foi o GMCO, que foi o Dante Oliveira, lá em 2002, né? O Mauro com muita gente em torno dele, um grupo, né, muito pesado em torno dele, né, que está crescendo, que é a Virgínia Mendes, cogita-se da Virgínia ser candidata a deputada federal, né? Fábio Garcia, né? Talvez vice do Pivetta, é um nome também lembrado para vice do Pivetta, o Fábio Garcia. Muito lembrado. Mas há quem fale do Fábio Garcia e Virgínia disputarem os 2 juntos, assim. É uma moçada mais empolgada aí, né? Virgínia e Fábio Garcia. Então, Virgínia e Fábio Garcia, o próprio Pivetta, que é um nome que, assim, que não tem voto em nível estadual, tanto que é vice, né? Tem esse detalhe. Alan Porto, Beto 2A1, Gilberto Figueiredo, né, que são ex-secretários, né, secretários e ex-secretários do Mauro, quer dizer, um grupo muito grande, o próprio Mauro, isso pesa, né, então como que isso vai, né, pesar durante a campanha é algo muito incerto, né, essa imagem de uma oligarquia, né, porque está se formando um grupo aí muito, muito grande em torno do Mauro, ele que é um crítico das famílias políticas tradicionais, né, das oligarquias, um crítico pela direita, assim, pelo aspecto de eficiência delas, né? Um aspecto funcional delas, né? Então isso pode pesar, e fora que o Mauro ele pode ficar espremido entre, pela esquerda dele, o lulismo, né, com Fávaro, por exemplo, e Pedro Táxi, como você mencionou, o outro, né, e pela direita dele, candidatos mais bolsonaristas, né, como a Janaína Riva, o próprio Galvão, Zé Medeiros, então ele pode ficar espremido aqui, né. Eu vejo assim o Mauro muito forte no primeiro voto, até as pesquisas mostram isso, com 30%, 40% no primeiro voto, talvez até mais, nessa faixa aí, mas e o segundo voto, né? A questão toda, repito, é a soma dos votos, né? Se o Mauro fizer 40 no primeiro e 20 no segundo, ele tem 60, né? Que dividido por 2 dá 30. Mas se a Janaína fizer 20 no segundo e 30 no terceiro, ela já vai ter 50, que dividido por 2 é 25. Então, fica algo muito, muito próximo, né? Então, essa eleição para o Senado vai ser bastante arriscada também. O Mauro pode ficar espremido entre esses 2 polos e pode ter dificuldade. Vai favorecer muito quem se coloca numa posição melhor para receber esse segundo voto. Quem está numa posição melhor para receber o segundo voto, né? A Janaína Riva é alguém que dialoga muito bem, porque assim, ela pode ser o segundo voto de um Galvão,
ela pode ser o segundo voto de um Medeiros, né? Ela pode ser um segundo voto até do próprio Mauro, do próprio Fávaro, né? Até eventualmente do Pedro Táxi, né? É algo... O mundo dá voltas, a política dá mais ainda, né? Táxi e Riva, né? Podemos ter essa combinação aí, né? E o Jaime Campos, que é uma outra grande incógnita, né? Que é o nome... um dos nomes principais, né, nos bastidores, talvez não venha disputar, né? Porque ele tem essa tradição de nunca ter perdido a eleição, né? Mas ele, Jaime Campos e o Max Russi são nomes aí muito fortes e que, para onde eles forem, realmente vai ter uma vantagem muito grande, né? E se o Jaime sai candidato, né? Também, enfim. Então, é uma eleição bastante incerta, bastante incerta. Hoje, os favoritos são esses. Mauro, Fávaro e Janaína para 2 vagas, né? Com qualquer composição. Pode ser Mauro e Fávaro, Fávaro e Janaína, Mauro e Fávaro, né? Fávaro e Janaína e Fávaro. Podemos ter esses três eleitos hoje, mas, repito, os 2 bolsonaristas lá, né, se mandarem voto um para o outro, né? Se eles conseguirem fechar lá entre eles, né? Por exemplo, Galvão e Medeiros, os 2 podem ser eleitos, pelo menos um deles, entendeu? Então, realmente é algo que nós vamos ter que acompanhar. Vai depender muito da dinâmica da eleição, realmente. E tem algo também surpreendente que os bolsonaristas sempre aparecem embaixo nas pesquisas no começo e chega a apuração dos votos, estão lá em cima. Então pode ter essa surpresa na apuração dos votos. Pode, pelo seguinte, eles falam das pesquisas, né? Eles são antissistema, né? Tem um perfil antissistema dos bolsonaristas. Mas é que as pesquisas, assim, elas trabalham com votos válidos, né? Muitas vezes, né, ela não consegue estimar a abstenção branco e nulo. E a abstenção branco e nulo, Thiago, ela não incide de forma linear, de forma homogênea no eleitorado. Por exemplo, o eleitor analfabeto, ele tem uma abstenção branco e nulo muito maior do que o restante do eleitorado, né? Primeiro que para o analfabeto o voto é facultativo, não é obrigatório, né? E segundo que eles têm dificuldade de ir votar, algo que parece muito trivial para nós, para outras pessoas não é trivial. Tem gente que muda de bairro e não atualiza o título de eleitor, então fica longe para ele votar, muda de cidade, às vezes não atualiza, entendeu? Então isso vai gerando abstenção branco e nulo. Na população analfabeta é 50%. E na população com nível superior é muito baixo a abstenção branco e nulo. E o bolsonarismo ele tem uma base muito forte no eleitorado de concurso superior, né, com escolaridades de formação superior. Um outro fator, os condomínios fechados, as pesquisas, né, que fazem abordagem de casa em casa ou na rua, né, tem dificuldade em abordar pessoas que moram em condomínios fechados. Né? Por isso que alguns institutos, algumas empresas de pesquisa vêm crescendo bastante, mandando online. Você já deve ter recebido um convite para participar de uma pesquisa, da Atlas, por exemplo. Atlas. Futuro, Inteligência. Eu acho que é a melhor pesquisa atualmente, Pronto. Atlas. E o deles chega online. Chega online, eles distribuem, cada um de nós, eles têm o perfil do... Né? Nós somos dono de uma linha de celular, eles sabem, né? Quem somos nós. Eles têm o nosso perfil, eles aplicam a pesquisa, depois corrigem, né, pela amostra, né? E aí divulgam. A Atlas foi a única que acertou Lúdio e Abílio no segundo turno em Cuiabá, viu? Botei ele fora do segundo turno, que era algo inimaginável em algum momento ali, né? Então, ela tem mais facilidade de capturar esse eleitorado bolsonarista. Mas ele, de fato, ele tem uma força de reta de chegada, assim, muito grande, né? Basta ver o Abílio, que no final ali o Abílio teve um crescimento muito grande, terminou com quase 40% dos votos válidos aqui em Cuiabá, né? Então, realmente, por isso que eu falei, é uma eleição muito incerta, porque as geometrias, assim, das alianças são muito incertas, né? Se os 2 bolsonaristas conseguirem fechar 30% dos votos entre eles, né? E aí, eles ficam numa situação muito favorecida, né? A Janaína, se conseguir dialogar, né? Porque a Janaína tem um diálogo forte com os servidores públicos também, né? Com o eleitorado um pouco mais de centro, mais à esquerda, pela tradição, né? Pelo engajamento que ela tem nas pautas dos servidores, né? Sim. Ainda mais agora que ela se afastou do governo Mauro, está numa linha mais de oposição. Então vai depender muito da dinâmica da campanha, realmente. Tá certo. Então vamos falar agora sobre a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E aí, quem que são as grandes apostas para o ano que vem? Quem que deve se destacar? O presidente da Assembleia, o Max Russo, está lançando aí um novo partido. Lançando não, já existe, está montando um novo grupo no Podemos. Então vai trazer mais gente ali, vai ficar mais robusto. É o partido que mais deve crescer mesmo ano que vem aqui em Mato Grosso? Então, são essas estimativas, né Thiago? Para proporcional é isso, né? O Max Russo vai para o Podemos, né? Então ele deve fazer uma votação muito alta, ele fez 72 mil votos, né? Então na próxima vez ele deve ter, ano que vem ele deve fazer aí seus 90%, há quem fala até em 95%. Né, 95 mil votos, desculpa, né? Então só ele já garantiria a eleição de 1,5 praticamente, né? Então estima-se que o Podemos pode fazer uns 4, 5 deputados, né? 5 já acho difícil, mas 4 é bem provável. O Republicanos a mesma coisa, né?
Republicanos vai com Nininho, vai com Diego Guimarães, vai com Moreto, né? Tá crescendo bastante. Tem Alan partido. Porto, também tem outros nomes, aí pode fazer também seus 4. O próprio União Brasil, a federação, né? União Brasil e PP também estima-se isso, também uns 4. Então, a federação do PT também 2, talvez 3, né? Os dois que estão com mandato ali, né? O Barranco e o Lúdio, né? Cabral devem ser reeleitos. Aí tem o Zé Carlos do Pátio, que deve vir talvez pelo PV, né? Também tem chance, né? Então, tá muito assim, né? Nós vamos ficar aí com essas bancadas de 4, estourando 5. O PL, que deve pelo menos 3, né? O PL deve ter, porque o Faisal deve ir para lá. Já foi, né? Já foi, né? Já filiou, né? Também o próprio Gilberto Catani, que deve subir a votação, e a Samantha, né? A Samantha Iris deve ser candidata, é um nome para 40, 50 mil votos, né? Para deputado. Então, esses 3 aí estão praticamente garantidos, né? E talvez um 4. Então, só desses aqui que eu falei, né? Aqui já praticamente fechamos a bancada, né? Porque Podemos aí com pelo menos 4, né? Vamos colocar, Podemos com 4, né? O Republicanos, PRB com também pelo menos 4, né? O PL com pelo menos 3, né? A federação liderada pelo PT talvez 3, né? Também, quem que eu mencionei, a Federação União Brasil PP com talvez 3, talvez até 4. Eles trabalham com 5. Trabalham com 5? Eles sempre inflam para atrair os candidatos, né? Mas ali Botelho, o Sebastião Rezende deve permanecer lá, né? Cogitou a saída, mas Botelho, Sebastião Rezende e o Mar são nomes muito, muito fortes. E o próprio Júlio Campos também, né? Então, desses aí, pelo menos 3, talvez até 4, né? Tem PSD também, né? Tem o PSD com a Rafaela Favre, o próprio Wilson, né? Santos, o Emanuel Pinheiro se vier. 1, talvez 2, né? Então aqui, só esses nomes aqui 4 e 4, 12, 3... 4 e 4, 8, e 3, 11, e 3, 14, 4, 14 mais 4, 18, né? PSD com mais 2, aqui 20. Aí tem o PRD também, que bica alguma coisa, ali, talvez o PSB, enfim. Tem partidos ali menores, né? Que podem talvez bicar uma vaga ali, ficar como uma vaga, né? Mas a distribuição deve ser mais ou menos essa aqui. Sem grande renovação, então, na Assembleia. A maioria deve continuar. Então, a estimativa, né, que assim, são 24 deputados, né? Tem o MDB também, esqueci o MDB também, 2 ou 3. MDB talvez 2. Que agora não vai ter Janaína para puxar votos. Mas tem o Juca do Guaraná, deve ficar, né? Tem o Dr. João, né, primeiro secretário, deve ter uma votação expressiva. Tem o Léo Bortolin também, presidente da MM, então MDB também aqui uns 2 ou 3, né? Por aí. Então, dos 24, estamos estimando uma... Eu, pelo menos, estimo... A Janaína não concorre, então já é uma vaga. Eu estimo aí uns 5, 6 novos, sabe? Devemos ter umas 18 reeleições. Talvez 17 reeleições e uns 5, 6, no máximo 7 novos, né? Porque essa escolha de partido também... Muita gente vai ser bem votado e não vai ser eleito, tá? Por conta dessa escolha de partido, talvez. Eu vejo alguns dos atuais deputados perdendo a eleição nessas escolhas, né? O Eliseu, por exemplo, está indo para o Partido Novo. Será que consegue atingir o quociente eleitoral lá? Pelo menos 80% do quociente eleitoral lá. Sim. Né? O Juca do Guaraná mesmo é dúvida. Né? Tem o Paulo Araújo, Avalone. Então tem alguns nomes aí que são dúvida, né? Realmente, o Moreto tem gente que coloca como dúvida, outros não, né? Que pode ser Eugênio. O Eugênio também lá da região do Araguaia, né? O Chico Guarnieri, né? Que substituiu o Cláudio, né? Ferreira lá de Rondonópolis. Então nós temos alguns nomes aí que eventualmente podem perder, né? E aqueles que são favoritos para reeleição mesmo. Tá certo, então. Vamos passar agora para a Câmara dos Deputados. O ano que vem, a esquerda está trabalhando para eleger de 2 a 3 nomes. De outro lado, tem a direita que perdeu seus grandes puxadores de voto. Não vai ter o Abílio. O Medeiros deve ir para o Senado. A Amália Barros faleceu. E o marido dela deve vir, né? Com o apoio da Michelle Bolsonaro. Então, assim, perde aqueles nomes fortes que tinham. E aí, eles conseguem continuar aquela bancada forte ou deve diminuir? Então, para a Câmara dos Deputados, né? Para o deputado federal, assim, precisa ver o PL, né? O PL vem aí... porque perdeu o Abílio, né? Não deve ir Medeiros na outra vez. Foi Abílio, Medeiros, Amália Barros, Coronel Fernanda, né? Essa foi a sequência. Desses 4 só virá a Coronel Fernanda, né? O Abílio está prefeito, Barbudo Medeiros também vai, Senado. né? Eu digo dos titulares, assim, sim, né? Estou pegando os titulares, né? Abílio está prefeito, Zé Medeiros deve ir para o Senado, conforme falamos.
A Amália Barros faleceu, deve o viúvo dela, né, o Tiago Boava, né? E só vem a Coronel Fernanda, né? Coronel Fernanda que vai ter concorrentes fortes aí, né? Junto ao agro, especialmente, né? Região norte do estado. Nilson Leitão deve ser candidato pela Federação, União Brasil PP. Nery Geller, né? Deve vir pelo Republicanos, também para deputado federal. Então são nomes mais tradicionais aí de representação do agronegócio, né? Tem uma chapa aí do PL, que aí tem talvez Rosana Martinelli, o Nelson Barbudo, que você lembrou, o Tiago Boava, né? O próprio Rodrigo Dazaelli, que ficou no lugar do Abílio, deve aumentar a votação. Mas assim, o PL deve fazer 2, aí, né? No máximo 3, né? Mantivemos as 2 vagas, né? Precisamos ver como vai ficar essa questão do grupo do Mauro, se permanece no União Brasil, se não permanece, né? Porque tem o Fábio Garcia, né? Tem a Virgínia, que nós já mencionamos, né? A própria Gisela Simona também, que é um nome. O Juarez Costa também, né? Que tá no MDB, cogita-se uma ida dele para Republicanos também, né? O João Bezerra falou, não sai ninguém, vai ficar, os dois vão ficar, né? Que tem o Emanuelzinho, né? Por onde vai o Emanuelzinho também, né? O PSD aí que vai elege 1, talvez 2, né? O Irajá Lacerda vem muito forte, é um nome cotado aí para uma das vagas, talvez eles consigam, né? Eleger 2, né? Então, o desenho para deputada, para a bancada federal é mais ou menos esse aqui, né? A Rosa Neide, né? Dessa vez ela deve ser eleita, ela deve ser candidata a deputada federal, né? Dessa vez, pela federação aí liderada pelo PT, ela deve ser eleita. Então, de forma muito rápida, esse é o desenho, né? Aí na esquerda, temos a Rosa Neide, que acho que dificilmente vai repetir aquela votação que ela teve, porque o PT planeja outras candidaturas do PT também, então deve dividir um pouquinho esses votos. E aí vem Neuma, a esposa do ex-prefeito de Rondonópolis do Pátio, para a chapa também, para a federação no caso, né? Para somar esse quociente eleitoral. E também está especulando que o ex-senador Antero também dispute para deputado federal. Essa conta vai conseguir fechar dessa vez? Então, fecha. Eles estão reforçando a chapa, né? Porque eles erraram, o PT, assim, eles botaram muita culpa nos demais partidos da federação, especialmente o PV, né? Mas eles erraram, assim, ficou só a Rosa Neide praticamente sozinha ali, né? Com uma votação expressiva, né? O PT não renovou, né? Tem essa dificuldade de formar candidatos, né? Então eles estão buscando nomes ali, né? Para que possam incorporar, né? Para garantir pelo menos uma vaga, né? Então, Antero, né? Tanto que muita gente está de olho nessa segunda vaga, porque a Rosa Neide, ela talvez não repita os 125 mil votos, né? Mas ela deve fazer uns 110, 120 mil votos. Ela tem toda a condição de fazer isso, né? E aí, o primeiro suplente, né? Quem fica na primeira suplência ali, né? Você pode ter um primeiro suplente ali com 40 mil votos, 50 mil votos, né? Então, tá o Antero de olho nessa vaga, a própria Neuma, né? De Rondonópolis, que você mencionou, né? Até porque no caso de uma reeleição do Lula, a Rosa Neide é cotada para assumir o ministério, né? E aí o primeiro suplente assumiria, né? Como titular, né? Então, eu acho, né? Eles estão realmente com esse cuidado, né? De fortalecer mais a chapa para garantir a eleição da Rosa Neide. Acho que dessa vez vai dar certo. No PSD, a gente tem muitos MDBistas que estão indo para a chapa ali do PSD, né? Por exemplo, me falhou o nome do MDBista lá. O PSD tem o Emanuelzinho e o Juarez Costa. Não, né? que reforçava as chapas ali, sem ser eleito, no caso. Mas então, muitos ex-MDBistas estão indo para o PSD. Você está falando do Valtenir. Valtenir, isso. Valtenir, ele já foi PSD. Tem isso, né? O próprio Bezerra não será candidato. Bezerra, dessa vez, Bezerra fez 45 mil votos da outra vez, né? O MDB é uma situação delicada, também a Janaína Riva está como presidente, né? Então eles estão com essa tentativa de tentar manter essas lideranças, né? Tem nomes fortes e competitivos, né? Até porque há uma articulação para empurrar a Janaína para deputada federal, né? Muita gente teme que ela venha, que ela na última hora ela desista do Senado. Não, tá difícil, ela venha para deputada federal, né? Que ela para deputada federal, ela tá eleita, assim, se você brincar, mais votada. Deve fazer uns 150 mil votos, 180 mil votos, ela para deputada federal, né? A gente teme que na última hora ela corra, né, para deputada federal. Isso afasta um pouco os candidatos ali do MDB, né? Mas é um desafio. O MDB vai ter um desafio grande para conseguir eleger um federal ali. Bom, agora antes da gente encerrar, eu quero saber de você. Qual que é a tendência geral para o eleitorado de Mato Grosso? Vai ser de renovação ou de continuidade? Olha, acho que mista, né? No Legislativo, acho que na Assembleia, uma reeleição, né? Em boa maioria vai ser reeleito, como eu falei, eu vejo aí uns 17 reeleitos, 18 reeleitos, por aí nessa faixa. Na Câmara Federal, talvez, né, a gente tenha troca, né? Podemos ter Nelson Barbudo perdendo, Rodrigo Dazaelli, a própria Coronel Fernanda, são candidatos que perigam perder, já haverá uma renovação com os Zé Medeiros, né? Então,
Emanuelzinho pode ser reeleito, Juarez Costa pode ser reeleito, Fábio Garcia vai depender, né? Também como é que vai ser Coronel Assis, né? Também esqueci de falar dele, mas em tempo hábil ele deve ir para o PL também, é o nome que deve reforçar a chapa do PL. Então, na Câmara dos Deputados, meio a meio, mais ou menos. E na majoritária, realmente é muito incerto, né? Pela fragmentação, né? Por essa pulverização de forças, né? E essas combinações de chapas aí, fica uma eleição muito incerta, né? Há um sentimento de continuidade, assim, porque é um governo que vem com bons resultados, né? Do ponto de vista administrativo, né? O governo Mauro tem bons resultados na área de desenvolvimento econômico, né? Equilíbrio fiscal, também infraestrutura, né? Um governo muito marcado por isso, mas que tem vários pontos vulneráveis ainda do ponto de vista político, né? Porque a decisão é política, né? Se fosse administrativa, o Bolsonaro nunca teria ganho a eleição, né? O Abílio nunca administrou nada, né? Ganhou a eleição para prefeito, a Flávia Moretti, Cláudio Ferreira, mas a eleição, o teor dela é muito mais político do que administrativo. Uhum. Não é a escolha de um gerente, né? E nem deve ser, né? A escolha de um executivo, de um gerente, é alguém que seja representativo de uma fração ali majoritária do eleitorado, né? Então, assim, o ambiente é de continuidade, mas é uma fragmentação muito grande na sociedade, né? No eleitorado e na elite política de Mato Grosso, que pode dar resultados, às vezes, inesperados. Tá certo, então, Vinícius. Muito obrigado pela sua disponibilidade aqui com a gente no Mídia Júri pela primeira vez. Ano que vem a gente espera aqui de novo, porque vai ter novidade até abril, a hora que começar a funilar tudo, definição de partidos. A gente vai te esperar aqui. Tá ótimo. Obrigado, Thiago, pela oportunidade. Também o público aqui do Mídia Júri. Eu estou sempre à disposição para dialogar com vocês. Tá certo, então. Obrigado também à nossa audiência. Até a próxima.